Sabe aquela energia de começo de ano, de segunda-feira, quando a gente define uma meta nova? Total. Agora vai. Exato. Agora eu vou me exercitar todo dia, ou sei lá, vou finalmente aprender a tocar violão. A motivação tá lá no teto. Tá no teto. As primeiras semanas são ótimas, mas aí a vida acontece. E quase sem a gente perceber, os velhos hábitos voltam. E a meta fica pra depois. De novo. É uma frustração que, nossa, quase todo mundo conhece. E a gente fica se perguntando por que é tão difícil manter um bom hábito, mesmo sabendo que é importante pra gente. Onde é que a gente erra? É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de James Clear do livro Hábitos Atômicos. O material que a gente analisou propõe uma abordagem totalmente diferente para a mudança. É uma outra lógica. O nosso papo aqui é tentar entender a mecânica por trás dos nossos hábitos e descobrir um sistema para criar mudanças que durem, sabe? E o mais curioso é que a chave parece não estar na força de vontade, mas em estratégias pequenas e exatas. E essa ideia do pequeno é o ponto central de tudo. A grande tese do livro é que a gente superestima demais o valor de uma grande virada de chave, de um momento heróico. E subestima o dia a dia. Totalmente. Subestima o valor de fazer melhorias minúsculas, mas constantes. O Clear chama isso de juros compostos da autossuperação. Juros compostos, gosto disso. Geralmente a gente associa a dinheiro, né? Algo que cresce sozinho. Pensa da mesma forma com os hábitos. A matemática que o autor mostra é simples, mas é impactante. Se você melhorar só 1% por dia, O 1% parece nada. parece nada. Mas no fim de um ano, você vai ser quase 37 vezes melhor. Por outro lado, se você piorar 1% todo dia, você chega praticamente a zero. Uau! O problema, e é aqui que a maioria de nós desiste, é que esse 1% é invisível no curto prazo. Não dá para ver o resultado amanhã, nem semana que vem. É o que o livro chama de platô do potencial latente. Platô do potencial latente. Soa como um deserto onde parece que nada acontece. É exatamente essa a sensação. É aquela fase em que você está se esforçando, está fazendo tudo certo, mas os resultados, eles não aparecem. E aí a gente acha que não tá funcionando. Isso, mas o esforço não está sendo desperdiçado, ele está sendo acumulado, armazenado. Pensa num cubo de gelo. De -5 para -4 graus, nada acontece. Continua gelo. Continua gelo. Mas você está injetando energia o tempo todo e, de repente, a 0 grau, a transformação acontece. As pessoas desistem nesse platô porque acham que o sistema falhou, sem perceber que elas estão a um passo de romper essa barreira. Ok, vamos analisar isso então. A primeira grande ideia que o livro traz e que, assim, vira o nosso pensamento de ponta cabeça é: esqueça as metas, foque nos sistemas. Isso é muito contraintuitivo. Muito. A vida inteira a gente ouve para ter metas claras, metas smart e tudo mais. E é uma provocação poderosa. A diferença que ele faz é fundamental. A meta é o resultado que você quer. Ganhar um campeonato, publicar um livro. Perder 10 quilos. Exato. O sistema é o processo que leva esses resultados. É o que o time faz no treino todo dia, é a sua rotina de escrita, seu plano de alimentação. Entendi. A meta é o destino e o sistema é... Ou melhor, é o ato de caminhar todo dia. Perfeito. E o autor faz uma pergunta que desmonta a gente. Se um técnico ignorasse completamente a meta de vencer e focasse só em garantir que o time melhorasse 1% a cada treino, ele ainda teria bons resultados? Provavelmente sim, né? Muito provavelmente sim, porque um bom sistema, por definição, leva a bons resultados. O inverso não é verdade. Ter uma meta incrível não garante um bom sistema. Isso me faz pensar nos problemas de focação na meta. A gente alcança, tem aquele pico de euforia e depois fica um vazio. Exatamente. O livro aponta 4 armadilhas disso. A primeira é que vencedores e perdedores têm as mesmas metas. Ah, é verdade. Todo atleta olímpico quer a medalha de ouro. Não é a meta que diferencia eles. O que diferencia o sistema de treino, de recuperação, de melhoria contínua, dia após dia. Certo. Qual a segunda? A segunda armadilha é que atingir uma meta é uma mudança momentânea. Limpar um quarto bagunçado é uma meta. Se atinge,
ótimo. Mas se você continuar bagunceiro? Em uma semana o corte está igual de novo. A meta tratou o sintoma, não a causa. A causa é o sistema, são os hábitos. E tem o fator felicidade, que é algo que me pega. A gente condiciona a felicidade a um evento futuro. Vou ser feliz quando for promovida. Vou ser feliz quando comprar aquilo. Vira uma lógica de ou. Isso. Ou eu atinjo a meta e sou um sucesso, ou eu falho e sou um fracasso. E essa é a terceira armadilha. Você adia a satisfação e vive num estado de pré-fracasso. O sistema inverte isso. Se o seu sistema é correr 3 vezes por semana, cada vez que você corre, você tem uma pequena vitória. Você se apaixona pelo processo. Não pela linha de chegada. Exato. E isso leva ao quarto problema. As metas criam um efeito ioiô. Pensa nos corredores de maratona. Treinam meses, cruzam a linha de chegada e Param de treinar. param de treinar. A meta acabou, a motivação vai junto. O objetivo de construir um sistema é continuar jogando. É um pensamento de longo prazo. Gosto dessa ideia de continuar jogando. Mas isso me leva a pensar, se o sistema é o que importa, quem é a pessoa que está jogando? Importa como ela se vê nisso tudo. Porque me parece que o livro vai ainda mais fundo, né? Quase como se descascasse uma cebola. É a analogia perfeita que o autor usa. Ele descreve a mudança em 3 camadas. A camada externa são os resultados, o que você obtém. Perder peso, Isso. A camada do meio são os processos, o que você faz. Ir à academia. E no núcleo, a camada mais profunda, está a sua identidade. Aquilo em que você acredita sobre si mesma. e a maioria de nós, eu me incluo, tenta mudar de fora para dentro. A gente começa pelo resultado. Quero ter um abdômen definido. Isso leva a hábitos baseados em resultados. Mas o livro propõe o caminho inverso, certo? Exatamente, começar de dentro para fora. A pergunta muda. Em vez de o que eu quero alcançar, a pergunta se torna quem eu desejo me tornar. A mudança de comportamento mais profunda é uma mudança de identidade. Peraí, isso é uma virada de chave gigantesca. Quer dizer que em vez de pensar quero ler 20 livros este ano, eu deveria pensar quero me tornar uma pessoa leitora? Como isso funciona? Muda tudo. O exemplo do fumante que ele usa é brilhante. 2 pessoas estão tentando parar de fumar. Alguém oferece um cigarro. A primeira diz: "Não, obrigado, estou tentando parar." A segunda diz: "Não, obrigado, eu não fumo." Nossa, parece uma diferença sutil, mas não é. É uma diferença abissal de identidade. A primeira pessoa ainda se vê como um fumante que está se privando de algo. A segunda já mudou a forma como se enxerga. A identidade dela é outra. Uau, a segunda frase tem um poder, uma certeza. Porque a verdade é que a gente não consegue sustentar por muito tempo um comportamento que vai contra a nossa autoimagem. Se você se vê como uma pessoa saudável, você faz escolhas saudáveis. O objetivo não é correr uma maratona, é se tornar um corredor. Não é escrever um livro, é se tornar uma escritora. Exato. E a parte mais bonita é como essa identidade é construída. Como? Com pequenos votos. Cada ação que você toma é um voto pro tipo de pessoa que você quer ser. Ir à academia mesmo por 15 minutos é um voto para sua identidade de pessoa ativa. Escrever um parágrafo é um voto para escritora. Ler uma página é um voto para leitora. Um único voto não decide a eleição, né? Mas conforme eles se acumulam, as evidências se tornam irrefutáveis. Você não está mais tentando ser, você simplesmente é. Mudar o que você faz é o jeito mais prático de mudar quem você é. Bingo. Ok, isso é profundo, mas ao mesmo tempo é muito prático. E é aí que o livro transforma essa filosofia toda num método, num passo a passo, né? Ele fala de um ciclo do hábito. Sim, essa é a espinha dorsal do livro. Todo hábito segue um ciclo de 4 estágios: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Estímulo, desejo, resposta e recompensa. Isso. O estímulo é o gatilho. O desejo é a motivação. A resposta é o hábito em si. E a recompensa é o que satisfaz o desejo e ensina ao cérebro a repetir o ciclo. A partir daí, o autor cria as 4 leis da mudança de comportamento. Certo. Então vamos dissecar essas leis. A primeira lei é torne-o claro. O que isso significa na prática? Significa que o gatilho para o seu hábito precisa ser óbvio, impossível de ignorar. A gente é muito vago. Vou comer melhor.
vou me exercitar mais. Isso não dá um comando claro para o cérebro. É muito aberto. Exato. Uma tática poderosa para isso é a intenção de implementação. A fórmula é: eu vou comportamento, as horas, em local. Então, em vez de vou meditar, seria eu vou meditar por 1 minuto às 7 da manhã na sala de estar. Exatamente. A especificidade remove a dúvida. Outra tática é o empilhamento de hábitos. Você ancora um hábito novo num que já existe. Como assim? A fórmula é: após hábito atual, eu irei novo hábito. Por exemplo, após servir minha primeira xícara de café, eu vou ler uma página de um livro. Você usa o embalo de um hábito que já está no automático. Ok, então o primeiro passo é clareza, saber o que e quando, mas e a motivação? Não adianta ter um plano claro para algo que a gente detesta fazer. Perfeito. E aí é que entra a segunda lei. Torne-o atraente. O cérebro é movido por dopamina, pela antecipação da recompensa. A gente precisa fazer os nossos hábitos serem desejáveis. E como você faz isso? A tática mais legal aqui é o empacotamento de tentações. Empacotamento de tentações. Adorei o nome. É ótimo. Você junta uma ação que você quer fazer com uma que você precisa fazer. Tipo, eu só posso ouvir o meu podcast favorito, que eu quero, enquanto estiver fazendo a caminhada diária, que eu preciso. Ah, entendi. Ou tipo, depois de responder 10 e-mails de trabalho que eu preciso, eu vou assistir a um vídeo no YouTube, que eu quero. Isso, você cria uma associação positiva. A obrigação vira uma porta de entrada para um prazer. Isso é genial, resolve o problema da procrastinação. Mas e a preguiça? Às vezes a gente sabe o que fazer, quer fazer, mas a energia para começar simplesmente não existe. A inércia é muito forte. E você chegou na terceira lei, que para muita gente é a mais transformadora de todas. Torne-o fácil. Fácil. O comportamento humano sempre segue a lei do mínimo esforço. A gente é programado para conservar energia. Em vez de lutar contra isso, a ideia é usar a nosso favor. A estratégia principal aqui é a famosa regra dos 2 minutos. A regra que diz que tudo tem que ser feito em 2 minutos? Não exatamente. Diz que todo novo hábito deve começar com uma versão que pode ser feita em menos de 2 minutos. Ler todo dia vira ler uma página. Fazer yoga vira... Abrir o tapete de yoga no chão. Correr 3 quilômetros se torna colocar o tênis de corrida e sair pela porta. Então, no meu caso, em vez da meta ser escrever um livro, o hábito de 2 minutos seria abrir o documento e escrever uma frase. Só isso. Só isso. Porque a batalha no começo não é contra a falta de tempo, é contra a inércia. Você não está tentando escrever um capítulo, você está tentando se tornar alguém que escreve todo dia. E para isso, o mais importante é dominar o hábito de comparecer. Comparecer, é isso. O mais difícil é sair de casa para ir para academia. Uma vez lá dentro, você malha. A consistência é muito mais importante que a intensidade no começo. Faz todo sentido. Clareza, atração, facilidade, falta o quê? O grande finale. A quarta lei. Torne-o satisfatório. E aqui está o grande paradoxo dos hábitos. Os maus hábitos, tipo comer besteira, rolar o feed, Dão prazer na hora. Exato. Recompensa imediata, custo futuro. Os bons hábitos, tipo se exercitar ou economizar, têm um custo imediato e a recompensa lá no futuro. Nosso cérebro evoluiu para priorizar o agora. Então a regra de ouro é: o que é imediatamente recompensado é repetido. Mas como criar uma recompensa imediata para algo como economizar dinheiro, que só vai dar resultado daqui a anos? Com um reforço artificial. A tática mais simples é o rastreamento de hábitos. Marcar um X bem grande num calendário todo dia que você cumpre o hábito. Parece bobo, mas funciona. Funciona. Esse ato visual te dá um pequeno pico de satisfação. Você vê o progresso. E mais importante, você cria uma corrente de X que você não vai querer quebrar. A satisfação de marcar aquele X fecha o ciclo e diz para o seu cérebro: ei, isso foi bom. Vamos fazer de novo amanhã. E eu imagino que para se livrar dos maus hábitos, é só fazer o inverso de tudo isso, né? Precisamente. Você inverte as 4 leis. Em vez de, claro, torne-o invisível. Se não quer comer besteira, não tenha besteira em casa. Isso. Em vez de atraente,
Torne-o desinteressante. Foque nos malefícios. Em vez de fácil, torne-o difícil. Desinstalar os aplicativos de rede social. Adicionar atrito. E por fim, em vez de satisfatório, torne-o insatisfatório, Como tornar um mau hábito insatisfatório? criando um custo imediato. Uma tática é o contrato de hábito. Você faz um acordo com um amigo: se eu fumar um cigarro, te pago R$ 100 na hora. Ai, essa dói. A dor imediata da perda torne o deslize bem menos atraente. No fundo, então, a grande virada que o livro propõe não é sobre disciplina ou força de vontade, é sobre design. Exato. A pergunta deixa de ser como eu me forço a fazer isso e passa a ser como eu posso desenhar um ambiente e um sistema onde fazer a coisa certa seja quase inevitável. É uma mudança de mentalidade de soldado para arquiteto. É a síntese perfeita. Não se trata de ser um herói que resiste a tudo. Trata-se de ser um arquiteto inteligente que projeta um mundo onde as boas escolhas são o caminho mais fácil Você para de nadar contra a correnteza. e começa a ajustar as velas para o vento te levar na direção certa. Então, essa nossa análise mostra que a mudança que dura vem de melhorias de 1%, da construção de sistemas e, o mais importante, de moldar a identidade que a gente deseja ter, um pequeno voto de cada vez. E isso nos leva a uma reflexão final, que talvez seja o propósito mais profundo do livro todo. A questão não é só sobre ter alguma coisa a mais, dinheiro, um corpo mais saudável, é sobre se tornar alguém. Se tornar. Nossos hábitos não são só ações isoladas. Eles são o caminho pelo qual a gente forja quem a gente é. No final das contas, nós nos tornamos os nossos hábitos. Isso levanta uma questão bem importante, então. Se os nossos hábitos são o caminho para mudar quem nós somos, A pergunta que fica é: que tipo de pessoa a gente está escolhendo se tornar com as pequenas ações que a gente repete dia após dia?